Ei, Rodrigo. Rodrigo, espera ela voltar aí pra fazer a tua pergunta, viu, Rodrigo? Carlinha, que bom lhe ver, Carlinha. A Lila. A Cláudia, que bom lhe ver, Cláudia. Vê se dá certo agora aqui. Ei, Rodrigo, faz tua pergunta novamente. Faz, Rodrigo. Eu não lembro qual foi a tua pergunta, não. Faz novamente. Ok, Juliano, já chamei Oi, ela aqui. ok. Agora deu certo, agora deu certo. Pronto. Agora deu certo. Vamos lá. Cadê a pergunta do Rodrigo? Eu pedi pro Rodrigo fazer novamente. Eu pedi pro Rodrigo fazer novamente. Agora a senhora estava Tá respondendo bom, o doutor Rodrigo? Crescêncio, né? Oi. Sim, eu Tá... falava que amanhã está na pauta de amanhã um auxílio às micro e pequenas empresas. Ontem mesmo o Senado votou um aumento daquele auxílio de R$ 600. Votamos aquela PEC do orçamento de guerra, né? E uma série de ações estamos deliberando basicamente vinculados à questão do coronavírus, né? Então, amanhã, 9 horas da manhã, sexta-feira, 9 horas da manhã, tem uma sessão deliberativa para votar esse projeto de auxílio às micro e pequenas empresas, que retornou da Câmara dos Deputados hoje, de autoria do senador Jorginho Melo, relatado pela senadora Cátia Abreu. Certo. É... Tinha uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, cadê tua pergunta, Rodrigo? Tá aqui a pergunta do Rodrigo. Ele pergunta, por curiosidade, existe algum tipo de lei que é iniciada pelo Senado? Sim, toda aquela proposta, todo aquele projeto de lei que é de iniciativa dos senadores. Então, as iniciativas dos senadores iniciam do Senado, a iniciativa dos deputados iniciam na Câmara, e a iniciativa, que é do Poder Executivo, inicia na Câmara. Esse projeto que eu me referi, da sessão amanhã, 9 horas da manhã, foi um projeto de autoria de um senador. Então, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara e agora está retornando ao Senado. A casa que inicia é a casa que termina. A outra casa é a casa revisora. Doutora Ilana? Oi? Pronto. Outra pergunta aqui do Rodrigo, tá? Ele está perguntando para a senhora falar um pouco sobre o orçamento de guerra. Bom, a questão da PEC, do orçamento de guerra, foi uma proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ela tem um intuito de dar segurança jurídica para esses gastos que estão sendo feitos no período da pandemia e que estão fora do teto de gastos anteriormente aprovado. Né? Há uma dúvida jurídica se era necessário ou não essa segurança jurídica, uma vez que o ministro Alexandre Moraes já tinha se posicionado em relação a isso, mas pareceu que sim. Então, a Câmara propôs, o Senado fez várias alterações, o relator foi o senador Antônio Anastasia, né, fez uma reconstrução dessa questão, porque tem algumas questões vinculadas a debêntures, as questões vinculadas a créditos do Banco Central, e retornou à Câmara dos Deputados. Nesse Certo. caso, o Senado foi a casa revisora, a casa do meio. Começou na Câmara, foi para o Senado e depois voltou para a Câmara. Então, uma lei que é iniciada pela Câmara, ela é aprovada lá, vai para o Senado, é aprovada no Senado e volta para a Câmara? Depende. Se o Senado não modificar nada do que a Câmara aprovou, ela não volta mais. Se o Senado aprovar exatamente o mesmo texto, ela vai direto ou para sanção ou para promulgação. Se o Senado modificar o texto, volta para a casa inicial. A mesma coisa funciona para o Senado. De novo, amanhã, 9 horas da manhã, o Senado votará esse auxílio às micro e pequenas empresas. Começou no Senado, o Senado aprovou. A Câmara
fez algumas emendas, não aprovou exatamente o mesmo texto do Senado. Então, volta. Se aprovasse o mesmo texto, iria para a sanção presidencial. Ah, tá ok. E quando um senador apresenta um projeto de lei, aí ela vai tramitar nas comissões, não é, doutora Eliana? Sim. Quantas comissões ela passa? Quantas Depende. comissões? Depende. Depende do projeto de lei. Né? Aí é uma diferença entre Câmara e Senado. Na Câmara, obrigatoriamente passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a que determina a constitucionalidade daquela proposta legislativa. No Senado, qualquer comissão aponta a constitucionalidade. Então, são comissões temáticas. Pode passar por uma ou mais de uma, mas não tem a obrigatoriedade de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, tal qual na Câmara. Mas pode ser uma ou mais de uma. É claro, Rodrigo, atenção. Nesse momento de pandemia, no sistema de deliberação remota, as comissões são substituídas pelo relatório dado no plenário. Então, nós não estamos tendo reunião de comissões. Por que não? Porque estamos num período excepcional em que é necessário muita agilidade na aprovação. Então, o prazo das comissões está suprimido. As comissões não estão funcionando. O que está funcionando é o plenário, remotamente, e o relator faz o relatório no plenário, substituindo a comissão temática. Certo. Doutora Ilana, quer dizer que não obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça? No Senado, não. Na Câmara, sim. Porque qualquer comissão no Senado dá parecer de constitucionalidade. Vamos ver que seja a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vai para a Comissão de Educação. A Comissão de Educação se posiciona sobre o mérito e sobre a constitucionalidade. Na Câmara, a Comissão de Educação se posiciona só sobre o mérito e a Comissão de Constituição e Justiça só sobre a constitucionalidade. No Senado, a comissão temática se posiciona sobre os dois aspectos. E a comissão de... Não tem no Senado a Comissão de Constituição e Justiça? Tem, e é a comissão onde mais tramitam projetos de lei. Porque há uma série de assuntos que são afetos à Comissão de Constituição e Justiça. Até porque a grande maioria das mudanças são mudanças jurídicas, né? Comissão de Constituição, Justiça e Defesa Nacional também, né? Então, a CCJ é a comissão que tem mais projetos de lei tramitando. Vamos dizer assim, que é a comissão mais demandada pelos senadores. Agora, doutora, nas comissões temáticas, não já foi analisada a constitucionalidade? Sim, mas é que os assuntos que passam pela Comissão de Constituição e Justiça não passam pelas outras. Ah, tá. Entendi. É direto para ela. Direto para ela, porque o assunto é afeto a ela. Por exemplo, um pouco antes da pandemia, se discutia alguns de emenda à Constituição, PECs, que todas estavam, uma era PEC dos fundos, outra era PEC emergencial, todas elas tinham como comissão principal temática a CCJ. Então, lá na CCJ vai dar o parecer do mérito e da constitucionalidade. A CCJ é a comissão onde tem mais projetos tramitando, a mais procurada, né? E temos outras, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional, várias outras. Certo. De transparência. Doutora Ilana, nós vamos completar agora 1 hora de live, tá? Então, assim, estamos chegando na reta final aqui e eu gostaria que a senhora desse aí umas considerações finais, né? Que a senhora achar importante aí, que não foi dito alguma coisa. Bom, primeiro eu quero me colocar à disposição, Rodrigo, de você, agradecer esse convite.
de todo mundo que esteve conosco. Quero dizer que o Senado tem um grande prazer de poder auxiliar outras casas, outros órgãos na estruturação, construir junto, né, com várias experiências. Mas a minha mensagem final não poderia deixar de ser sobre esse momento que a gente vive. A gente não vive um momento normal, né? Ou menos não normal como era antes da pandemia. E a minha mensagem final tem que ser buscar dentro de cada um de vocês saber o que vai ser o nosso novo normal. Como vai ser esse mundo que a gente vai construir pós-pandemia? Vai ser um mundo que nós vamos precisar de muita colaboração, mais do que de competição. Vai ser um mundo que nós vamos valorizar o encontro pessoal, o abraço, esse abraço dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, que já faz tanto tempo que a gente não pode dar. Vai ser um mundo em que o ser humano, apesar de toda a tecnologia que nos permite falar, eu de Brasília, você aí em Fortaleza, que apesar de tudo isso, nós somos seres humanos frágeis, que um vírus que começou lá na China chega aqui e a minha saúde. Vai ser um mundo diferente. Quão diferente? Depende de nós, né? Então, a minha última mensagem tem que ser nesses tempos de isolamento social, vamos pensar no mundo que nós queremos construir. Doutora Ilana, chegou aqui uma pergunta aqui muito interessante que eu não posso deixar de fazer. Chegou aqui uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, doutora Ilana. Uma pergunta né, que pergunta o seguinte: quais os maiores desafios que a senhora já enfrentou à frente da diretoria-geral? Achei muito interessante a pergunta. Está me ouvindo? Perdeu o som novamente? Perdeu o som novamente, ó. Vocês estão me ouvindo, então? Vocês estão me ouvindo aí? É só ela que está sem som? Meus amigos, minhas amigas, vocês estão me ouvindo aí? Me dê um feedback aí. Doutora Deise, que bom lhe ver. Prestígio. Carlinha, grande Rodrigo, rapaz. Você é sempre importante a sua participação, amigo. Ó, eu quero avisar para todos, tá? Eu quero avisar que amanhã nós teremos uma live também super especial. Amanhã nós teremos aqui o ministro Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, vai estar aqui conosco amanhã, Rodrigo, pessoal. Sim, doutora Ilana. Eu estava me despedindo, dizendo que Pronto. O mundo que vai vir, esse novo normal, depende de cada um de nós, do jeito que a gente vai querer construir esse novo mundo pós-pandemia. Doutora Ilana, e chegou uma pergunta aqui muito interessante que eu não queria deixar de fazer, perguntando qual o maior desafio ou os maiores desafios que a senhora enfrentou na diretoria-geral? Uai! Fala que é isso agora. Eu acho que foram vários desafios. Houve o impeachment, mas nunca tinha tido uma crise tão grande e tão complexa como a do corona. E que nos pegou também, foi tão rápido, né? Foi uma coisa de uma semana, tudo para se resolver. Então, essa eu acho que é a maior crise que a gente está enfrentando. Acho que a gente está enfrentando bem. Está fazendo o que o Brasil pede do Senado e protegendo a vida de todo mundo que está conosco. Certo. Então, antes do obrigado aqui final, eu quero só fazer um registro para quem está aqui assistindo, né? Quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir, que nós estamos com lives diariamente, tá? Hoje aqui recebemos uma aula
da doutora Ilana Trômbica aqui, foi maravilhosa a aula dela sobre Senado Federal. Amanhã teremos uma aula do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, amanhã às 19 horas. O ministro vai fazer aqui uma análise do momento econômico do país, do mundo e perspectivas. Então, aguardo todos amanhã às 19 horas com o ministro Maílson da Nóbrega. E vamos seguir o diálogo ponto aberto. Doutora Ilana, muito obrigado. Gratidão aqui de todos do Diálogo Aberto pela sua gentileza de dedicar esse seu tempo aqui para explicar um pouco do trabalho que vem sendo feito, do muito que vem sendo feito pela senhora no Senado Federal. A senhora, desde o primeiro contato que nós fizemos, a senhora sempre foi muito gentil ao nosso contato. Então, assim, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus abençoe a senhora aí, muita saúde, porque nessa sua luta aí precisa de muita saúde, doutora. Obrigado. Um abraço bem grande aí para Fortaleza e para todo o Nordeste brasileiro. Um abraço, Rodrigo. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.